Olá! É com imensa alegria que hoje estamos aqui abrindo as comemorações do mês Kardec. Eu me chamo André, é muito prazer, faço parte da Associação Espírita Humberto de Campos, da Canoas, e hoje estamos de aniversário, comemorando 77 anos de dedicação à comunidade, levando os ensinos da doutrina espírita. O mês Kardec como um todo tem a temática Kardec, o missionário de Jesus. E nós hoje fomos convidados a falar sobre Jesus e o que ele representa para a doutrina espírita. O Jesus da doutrina espírita. Ele seria diferente do Jesus das religiões? Quem era esse homem extraordinário dentro da sua importância? Seus atos o precedem, mas como é que nós podemos definir a sua maneira de viver, de conviver, de amar, de ensinar e, sobretudo, de exemplificar os ensinamentos que ele nos trouxe? Os Espíritos nos revelam que ele, quando criança, foi um menino tranquilo, respeitoso, alegre e que amava muito os animais. Quando tinha 12 anos, surpreendeu os estudiosos do Templo de Jerusalém com seus conhecimentos e, quando fechou os 30 anos, dedicou-se à missão a que se propôs. E que missão seria essa? Ele nos trouxe o Deus Pai, o Deus de amor e misericórdia, que clama aos homens a amar, perdoar e crescer. Nos traz não mais aquela ideia do Deus de Moisés, um Deus duro, um Deus passional, ciumento, que foi necessário na época de Moisés, mas que o mundo já estava pronto, já estava preparado para vê-lo de uma outra forma. E Jesus nos trouxe o Deus que é um Pai de amor. Ninguém antes havia chamado Deus de Pai. Então ele veio e nos ensinou a orar. Pai Nosso, nos aproximando de Deus de uma forma que antes nunca tinha acontecido. Nos apresentou um Deus que não fazia acepção de pessoas, que não escolhia uns em detrimento de outros. Um Deus que não castiga, porque as suas leis são de amor. Um Deus que não precisa perdoar, porque não se ofende, porque nos conhece, nos criou e sabe das nossas fragilidades. Sabe que hoje nós temos imperfeições, mas que nós estamos caminhando para a perfeição da criatura. Então não há por que se ofender. Qual a obra que esse homem nos legou? Qual a missão que ele assumiu da forma tão completa e arrebatadora que conquista todos os corações mais de 2000 anos depois? Seus feitos mais conhecidos foram realmente os milagres? O que é um milagre? Como é que ele se processa? Por que ele acontece? Milagre é tudo aquilo que eu ainda não sei como fazer. Quando o homem desconhece as coisas, ele diz que são milagres. Nós, assim como Jesus, vamos conseguir fazer todas as coisas que ele fez. Porque todos fomos criados da mesma forma e todos estamos designados à perfeição. Milagre é tudo aquilo que eu ainda não aprendi a fazer. Mas Jesus, Espírito puro por excelência, sabedor das leis divinas, utilizava esses conhecimentos para operar o que se chamavam milagres e que nada mais eram do que acontecimentos naturais dentro das leis divinas. Se nós pudéssemos, nesse instante, recuar 200 anos lá para o século XIX e levássemos conosco um aparelho celular e disséssemos para aquelas pessoas que aquele aparelhinho que cabe na palma da nossa mão seria capaz de nos comunicar com pessoas do outro lado do mundo em tempo real e que essas pessoas seriam capazes de nos responder com a mesma velocidade, não seríamos considerados milagreiros também? Simplesmente porque eu desconheço um fato não quer dizer que ele não exista, que não existe uma possibilidade de fazê-lo. Se Jesus fez, uma certeza nós podemos ter, um dia nós faremos também. É só uma questão de tempo.
Então, são muitas as maneiras de olhar para Jesus e interpretar os seus atos, a sua maneira de agir. E é isso que as religiões vêm fazendo no decorrer do tempo, cada uma a sua maneira e de acordo com suas possibilidades. Nós respeitamos a todas elas, pois o livre-arbítrio de todos é soberano sobre suas escolhas. E a doutrina espírita não toma partidos. Respeitamos a todos. Mas uma vez que a doutrina espírita não é uma religião e não vê a figura de Jesus pelo mesmo prisma das religiões, nós daremos a nossa contribuição pela sua ótica. Os espíritos nos dizem que Jesus, assim como nós, é espírito imortal e está à nossa frente na caminhada da existência como espírito puro. Aquele que já alcançou o degrau da escada da evolução, o degrau mais alto, o ponto mais alto da escada da evolução, pelos seus esforços, pelo seu aprendizado e a sua vontade. E que se quisermos com vontade firme, seremos como ele. Não exatamente iguais, porque somos indivíduos, mas no mesmo nível de evolução. Mas para evoluir não basta desejar, é necessário querer. E querer com vontade. Desejar apenas não nos leva a lugar nenhum. Eu desejo muitas coisas ao mesmo tempo, mas o que eu realmente quero? Porque aquilo que eu realmente quero demanda um esforço, um tempo e uma intensidade diferente. Porque quando eu realmente quero alguma coisa, eu vou em busca. Não existe tempo ruim, não existe frio, não existe calor, não existe sono, não existe fome. Quando nós realmente queremos alguma coisa, nada nos segura e nós vamos atrás. Mas então, voltando a Jesus, quem foi Yoshua Bar Yosef? Jesus, filho de José. Eu não vou entrar aqui no contexto histórico da vida de Jesus, pois nós precisaríamos de um tempo muito maior do que aquele que nós dispomos. Mas eu gostaria de trazer algumas considerações para que nós refletíssemos juntos acerca de o que foi Jesus e não quem ele foi. O papel único que ele exerceu e que nos leva a buscá-lo. O papel único que ele tem no nosso planeta. Os espíritos nos dizem que nós tivemos 3 revelações na humanidade. A primeira revelação veio com Moisés, que guiou o povo hebreu no monoteísmo, trazendo as primeiras noções do Deus único, num tempo em que os povos eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Moisés guiou o povo hebreu para o monoteísmo, porque eles já haviam se desviado, ficando 400 anos no Egito, que era um povo politeísta na época. Bom, segunda revelação, Jesus, que veio nos apresentar o Deus Pai, o Deus de amor, o Deus que nos ama, um Deus próximo, um Deus íntimo que nos conhece e que acredita na nossa potência, na nossa capacidade de nos tornarmos melhores, na nossa própria vontade de fazê-lo. E a terceira revelação, por último e não menos importante, vem a doutrina dos espíritos para nos trazer o conceito do Deus causa primária. Esse que nós ainda não estamos completamente preparados para aceitar. Nós nos deteremos em Jesus de Nazaré e o que ele trouxe como ensinamento. E como a doutrina espírita vê isso? Jesus veio para nos ensinar que Deus não é um ser inatingível. Ele não é vingativo e passional, que nos castiga quando erramos e nos premia quando fazemos o que ele quer. Que não nos perdoa, porque não se ofende, nos conhece a fundo e sabe que um dia seremos perfeitos. Por isso não se ofende. Não há o que perdoar, pois a lei é de causa e efeito, e segundo mesmo Jesus nos disse a cada um segundo suas obras. Que nós somos potentes para nos fazermos melhores e que somos capazes de escolher pelo nosso livre-arbítrio, mas que devemos colher as consequências dessas nossas escolhas.
que fomos todos criados simples e ignorantes da mesma forma, mas que estamos todos condenados a apenas uma coisa: a perfeição da criatura. Portanto, estamos todos salvos. A diferença é a velocidade com que cada um caminha até essa perfeição. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher o quanto eu quero caminhar, em que velocidade e de que forma. Que nós somos potentes para nos fazermos melhores. Que fomos todos criados simples e ignorantes, como eu disse. Que é fora da caridade que não há salvação, pois é o sentimento por excelência que nos une e nos torna iguais no amor. O quão importante, vamos chegar aqui um pouquinho. O quão importante e relevante alguém tem que ser para zerar um calendário? O quão relevante tem que ser a mensagem, a obra, o trabalho de uma vida, de uma criatura, em que leva a humanidade a dividir-se entre antes e depois do seu nascimento. No mês de agosto passado, nós estávamos falando sobre Jesus na evangelização, na juventude 1. Os nossos jovens de 12, 13 a 15 anos. E nós perguntávamos: por que vocês acham que Jesus é tão conhecido? Por que ele não caiu no esquecimento como tantos outros? Ou não é tão os outros não são tão conhecidos como ele? Por que será que ele é tão famoso, se pode dizer assim? E uma das nossas meninas não teve dúvidas. Ela, em uma palavra, disse tudo: marketing. No momento nós achamos engraçado. De onde ela tirou isso? Marketing. Depois, avaliando e pensando bem, eu questionei para ver o que ela queria dizer com marketing. E ela nos deu uma aula. Porque quando eu perguntei para ela qual era o marketing de Jesus, ela também resumiu em uma palavra. Ela disse: o exemplo. O exemplo é o melhor marketing. Porque quando tu exemplificas, quando tu colocas em prática aquilo que tu dizes, as pessoas veem que é possível. E esse é o Jesus da doutrina espírita. Aquele que nos mostra que nós somos capazes e que é possível, sim, alcançar coisas que muitos acham que é impossível. Quando nós perguntamos o que ela queria dizer com isso, o que ela queria resumir, esse espírito excepcional que nos trouxe essa coleção de ensinamentos imprescindíveis e que os exemplificou, né? Nos foi capaz de fazer entender que é possível modificar nossa maneira de pensar e de agir conosco mesmos, com os nossos semelhantes, em busca da meta final, que é o reino dos céus, que não é nada mais do que outra metáfora, não menos importante. Jesus, um espírito puro que vem em missão e que encarna para nos mostrar que não há maneira de crescer para Deus sem a simplicidade e a humildade, abrindo mão do orgulho e do egoísmo, que o Evangelho nos diz que são as maiores chagas da humanidade. Ora, os judeus esperavam um líder, eles esperavam um rei salvador, um vingador contra o povo romano que os escravizava. Só que eles esperavam de uma forma equivocada. Eles pensavam que um rei viria, os libertaria de Roma pela espada. E o que eles receberam foi um homem que nasceu numa estrebaria e não num castelo, que foi colocado numa manjedoura e não num berço de ouro, e que tinha ao seu redor as pessoas para lhe homenagear. Não eram reis, não eram generais, não eram homens influentes, mas eram pastores e homens comuns. Desconheço humildade nesse nível. E foi assim que ele mostrou que o caminho da perfeição tem que passar pela humildade, que é o extremo oposto do orgulho. Nós temos tanto ainda para aprender. Já se passaram mais de 2 milênios e nós ainda não conseguimos assimilar a maior parte. Tu
que esta criatura extraordinária disse e fez para nos mostrar que é possível. Mas aí também vem a bênção da ordem divina das coisas. Podemos refazer o que não aprendemos, ensinar o que assimilamos, resgatar os erros cometidos contra todos aqueles que caminham conosco, através da bênção da reencarnação. Yosef, pai de Jesus, José, seu guardião. Que belo trabalho que ele fez ao educar esse menino, a dedicar a sua vida a isso. E Jesus, que obra foi essa? Que caminhada tão excepcional que fez, que agora, milênios depois da sua vinda, nós ainda nos emocionamos, nós ainda nos enternecemos e nós queremos segui-lo. São tantos os momentos de Jesus que fica difícil da gente escolher um para ter um foco, mas nós vamos nos ater na questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos superiores da codificação resumiram em 2 palavras: vede Jesus. Entender Jesus como guia não me parece difícil, na ordem literal das coisas. Guia, segundo o dicionário, é a pessoa que dirige e que aponta o caminho. Ou seja, trazendo para a linguagem do século XXI, Jesus é o nosso GPS. É aquele que nos diz o caminho que nós temos que tomar. Porém, a questão é que às vezes, quando nós colocamos o GPS para um determinado local, lá pela metade do caminho nós achamos que conhecemos um atalho. Um caminho que vai ser mais curto, que não vamos pegar tantas sinaleiras, tantos quebra-molas, e acabamos nos perdendo nas ruelas dos bairros periféricos da vida. E então, até que o GPS recalcule a rota para que nós possamos voltar, nós andamos um bocado. Nós temos dentro de nós o germe da perfeição em estado latente, como se fosse um diamante bruto, esperando para ser lapidado. E Jesus veio nos mostrar como, sendo o nosso modelo. O dicionário nos diz que modelo é tudo aquilo que pode ser imitado, tudo aquilo que pode servir de exemplo. Então, Jesus é guia, que nós devemos seguir, e modelo a ser desejado, a ser almejado, servir de exemplo, como ele sempre fez. Vencendo a ignorância, desenvolvendo o seu potencial divino através das diversas reencarnações nos diferentes mundos para se tornar o nosso referencial. Jesus nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nos mostrando que ninguém dá o que não tem. Portanto, para que nós possamos amar o outro, nós precisamos amar a nós mesmos, o que é muito diferente de egoísmo. Se eu não amar a mim, eu não vou ter o que dar para o outro. E se eu não amar o outro, eu nunca vou conseguir amar a Deus. Como ele mesmo disse, quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Esse é o reino dos céus, o Deus em nós, em nosso íntimo. Jesus também nos disse, não coloqueis a candeia sob o alqueire. A minha luz está escondida embaixo de algum alqueire? A que preço? O maior problema não é a ignorância, porque ela faz parte do crescimento, mas a arrogância na atitude da certeza, na atitude de não buscar conhecer-se, de não buscar reescrever a própria história por medo de se perder naquilo que nós imaginamos que temos e que somos. O Deus em si mesmo, aquele Deus com letra minúscula, detentor do poder sobre as coisas e sobre a vida, quando na verdade nós não temos poder sobre absolutamente nada. Nós não comandamos absolutamente nada a não ser o nosso comportamento.
Nós não temos poder sobre as coisas. Nós somos falíveis e imperfeitos. E Jesus já dizia, o homem é muito mais frágil do que mau. Não tem problema nenhum em ser frágil. Pelo contrário. Na verdade, nós temos que nos permitir ser frágeis para nos tornar fortes na busca de nós mesmos. E não sendo turrões e querendo bater o pé e permanecer sempre na mesma tecla, achando que aquilo é normal, aquilo é o certo. Quando nós paramos de nos perguntar, nós paramos de ter curiosidade, de ir em busca de coisas novas, nós estacionamos. Jesus, nosso irmão mais velho, aquele que já percorreu todas as instâncias da evolução e continua nos convidando através das nossas diversas passagens pela reencarnação a buscar os seus ensinamentos. Sois o sal da terra e a luz do mundo. Fareis o que eu faço e muito mais. Que brilhe a vossa luz. Nossa! Se alguém como Jesus de Nazaré nos diz que faremos o que ele faz e muito mais, cabe que a gente reflita o quanto e o que é esse mais. O nosso maior problema não é a ignorância, é a certeza. Nós sabemos realmente o que e não quem nós somos. Quem eu sou é hoje, eu estou Andréa. Agora, o que eu sou? Espírito imortal, criado simples e ignorante, destinado à perfeição da criatura. Nós nos reconhecemos como imortais em nossas atitudes e desejos diários? Nós conseguimos entender que as nossas decisões vão acarretar consequências? Nós conseguimos parar para avaliar as nossas decisões quando nós vamos tomá-las, porque elas vão levar consequências junto com elas e nós vamos ter que lá na frente nos deparar com essas consequências? Ou nós nos achamos deuses de nós mesmos? Mas veja, não é bem assim. É preciso que nós ergamos as âncoras da nossa ignorância. É preciso que nós nos permitamos navegar no mar do amor de Deus, rumo à nossa evolução, que é a busca de nós mesmos. A escravidão que existe em nós só tem um nome: certeza. Na questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos da codificação um guia. Ele pede uma guia através da escala espírita, o que cada etapa representa. Nós estamos muito longe do final, gente. Mas pelo menos nós já nos distanciamos um pouquinho do princípio. Nós estamos no caminho. Cabe a cada um de nós seguir o guia e modelo da melhor forma que puder, seguindo o exemplo, através da humildade, que é o único modo de nós nos conhecermos. Só quem é humilde consegue fazer essa viagem para dentro de si e reconhecer-se como imperfeito, buscando corrigir aquilo que está inadequado. Quando nós conseguimos nos olhar no espelho da nossa alma e perceber as nossas imperfeições, nos desculpar pelas nossas imperfeições e ir em busca de corrigi-las, aceitar que somos falíveis, mas que somos também perfectíveis. Nesta busca nós vamos crescer. Jesus não veio para vencer os romanos. Ele não veio para trazer armas e poder para os seus irmãos judeus. Ele veio para dar a todos nós as ferramentas adequadas para nós vencermos o maior inimigo e o nosso maior desafio em todas as épocas da humanidade. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. E o nosso maior desafio é a nossa ignorância. Veja, nós precisamos educar a nossa vontade para ir em busca do que realmente nós queremos.
Pois na maioria das vezes nós desejamos ser grandes, mas não queremos crescer. Entre desejar e querer existe uma distância abissal. Nós desejamos tudo ao mesmo tempo. Eu desejo várias coisas, mas eu vou em busca? Nós só vamos em busca daquilo que nós queremos realmente. Aí sim, aí não tem tempo ruim, não tem frio, não tem calor, não tem fome, não tem sono. Nós não temos o que nos pare quando nós realmente queremos alguma coisa. Mas nós temos que começar a diferenciar aquilo que nós desejamos daquilo que nós queremos. Jesus, através das suas histórias, das suas parábolas, plantou nos corações a verdade que não morre, que tudo pode ser ressignificado, pois todos os dias nós estamos nos reconstruindo. E é isso que nós devemos nos permitir, essa reconstrução, para que essa ressignificação aconteça. Para que nós peguemos todo esse acervo que nós já temos e consigamos ressignificá-lo, transformá-lo em algo melhor, abrindo caminhos para novos aprendizados. Jesus, que foi o grande pedagogo que veio nos ensinar a ser, nos colocando, nos deslocando para dentro de nós mesmos, em busca do caminho do meio, em busca de ser ao invés de ter. Então, nós podemos dizer que o guia para nos mostrar o caminho que temos que desbravar dentro de nós mesmos, em busca do Deus que habita em nós, em nossos corações, pois se Deus é amor, e esse é o outro nome de Deus, e Ele está dentro de mim, então eu tenho que aprender a chegar até esse amor, porque daí eu vou me amar. E desta maneira eu consigo amar o outro, e assim eu vou chegar a amar a Deus. Deus está dentro de nós. O reino dos céus é a viagem para dentro. O GPS é Jesus, que nos aponta o caminho. Porque nós precisamos de uma diretriz como meta. Como é que nós vamos buscar o reino dos céus dentro de nós se nós não conhecemos o caminho? É normal que nós não conheçamos. Senão nós vamos acabar que nem Alice no País das Maravilhas. Ela estava perdida no decorrer do caminho, encontrou o gato e perguntou a ele: para onde vai dar esse caminho? O gato olhou para ela e devolveu com uma pergunta: aonde tu queres ir? E ela lhe disse: eu não sei. E o gato então lhe trouxe o aprendizado que nós gostaríamos de deixar como reflexão. Ele disse o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Como se nós fôssemos um barco sem leme, que está ao sabor das ondas, ao sabor do vento. Nós sabemos para onde ir. O que é que nós queremos levar como bagagem? Porque a única bagagem que levamos é a intelectual e moral. As riquezas, ditas riquezas, todas ficam. Todas pegam a poeira e a ferrugem. Que caminho nós desejamos tomar? Quem será o nosso leme? GPS é Jesus e o modelo é o seu exemplo. Mudar exige coragem e determinação. Viver plenamente é colocar o coração no que se faz. E tenhamos sempre a certeza de que, apesar do guia não poder caminhar por nós, não poder carregar os nossos fardos pesados, que são as consequências das nossas escolhas equivocadas, ele sempre estará lá para nós, nos mostrando, nos apontando o caminho e nos dizendo: vai, tu consegue, tu tem dentro de ti o amor de Deus, tu pode, vai, mais um pouco, tu consegue. Os judeus esperavam um rei, mas receberam um carpinteiro, que nasceu entre animais num estábulo e entrou numa cidade sagrada, acolhido por uma multidão de maltrapilhos que depois os abandonou por medo, montado num jegue. O que aprendemos com esse exemplo? Se Jesus é o guia e modelo, o que nós podemos aprender com suas atitudes? Não possuía nada de seu, a não ser as suas vestes, e mesmo assim estava sempre sereno e feliz.
O que ele tinha que o tornava tão importante? O que ele tinha que o tornava especial para aquela multidão? Propósito. Aquilo que nos impulsiona, que nos catapulta em busca de novos objetivos. Jesus não escolhia entre aqueles que o cercavam. Falava com cobradores de impostos, prostitutas, doentes, dementados, soldados e qualquer um que lhe procurasse em busca de alento, conforto e esperança. Para quem ele se dirigia? Qualquer um, sem escolher a ninguém, arrebatando seus corações pela gentileza, caridade, serenidade, amor. Jesus, o pedagogo por excelência, sabia que educar não é dar respostas prontas, mas fomentar a dúvida que nos transforma em protagonistas da nossa própria história. Através da liberdade de questionar, nos conduzindo, afinal, à busca da nossa essência. Nós ainda não nos demos conta da magnitude, da grandiosidade do convite de Jesus. O convite de nos renovarmos a cada possibilidade de servir. Eu agradeço pela atenção de todos e desejo a todos muita saúde, muita paz e que nós possamos cada vez mais buscar dentro de nós o reino dos céus.